Sim. Bom, pessoal, boa tarde, né? Estávamos aqui numa conversa só entre os três. Gostaríamos de agradecer a participação de todo mundo aqui nessa nossa live, e nós seguiremos, como até o João estava comentando conosco, com recorrência, lives com especialistas de mercado, sejam eles, no caso aqui da Venture, investimentos em renda variável, sejam eles de multimercado, com visão macro, economistas, ou seja, os temas nós elencaremos ao longo das semanas justamente para tentar trazer mais informações para todos os nossos amigos, clientes e prospects, né? Então, a Logos, rapidamente aqui, passando por que nós tomamos essa iniciativa. A Logos ela foi criada em 2017, nós somos uma consultoria independente, ou seja, nós não temos vínculo com bancos ou corretoras, e a ideia aqui é justamente fazer análises dentro da Logos em que nós tenhamos uma visão mais detalhada dos instrumentos de investimento, sejam eles fundos ou alguns ativos de alocação direta, bem como ter o qualitativo das casas, conhecer os sócios, conhecer os gestores, conhecer os investidores. Isso dá a base para que se possa justamente discutir com os clientes e discutir internamente propostas de alocação e de composição de carteira, uma carteira com uma visão mais estratégica, mais estrutural, né? Opa. Acho que o Edu congelou. Voltou. Não é fazer stock picking, né? Não tem um momento como esse, com taxa de juros de 2% ao ano. Vira e mexe me pergunta, qual que é a ação bala de prata? Cara, cuidado com a ação bala de prata, que ela pode voltar em cima de você, né? Então, agora eu vou ficar rico? Então, todos os casos de sucesso, que são, eu diria, a minoria, todo mundo faz alarde, né? Mas quando toma uma pancada, não fazem tanto alarde assim. Então, a nossa intenção aqui é trazer justamente pessoas com um histórico muito bem estabelecido no mercado, para que possam trazer a visão delas, e não só a visão delas, como o processo de investimento, como é que eles equilibram a carteira dos fundos, né? Nós sempre trabalhamos muito com a questão de visão de fundos, porque o gestor ele vai buscar um equilíbrio na carteira. Da Logos, naturalmente, também procura trabalhar a correlação entre estes fundos para que o cliente não tenha um direcionamento, uma estratégia com uma correlação elevada na carteira, que, no fim das contas, acaba não trazendo a eficiência desejada em termos de alocação. Então, eu queria passar a palavra para o Edu e para o João, né? Para o Eduardo, porque são dois Eduardos, então eu sou o Edu, o Eduardo Oliveira é o Eduardo, para que a gente consiga aí seguir na nossa discussão e tentar esclarecer da melhor maneira possível e auxiliar as pessoas que nos acompanham aqui na live junto a Logos e a Venture. Obrigado, pessoal. Nós, enquanto Logos aqui, olhamos para as várias classes de ativos, aonde nós vamos recomendar os investimentos, e desde que a taxa de juros básica brasileira começou a cair, e até chegar nesse nível sem precedentes históricos aí de 2% ao ano, mais e mais investidores têm olhado para o mercado de renda variável. E renda variável está se tornando um percentual cada vez maior dentro da carteira dos nossos clientes e dos investidores de uma maneira geral. Elas que historicamente aqui no Brasil compunham um percentual modesto do total das carteiras, hoje vem ganhando uma relevância muito significativa e tendendo àqueles percentuais muito significativos, né, que a gente vê nas carteiras na Europa e nos Estados Unidos. Nesse sentido, a gente vê alguns gestores fazendo alocação, fazendo composição, olhando para o mercado macro como um todo, e a partir desse mercado definindo uma direção, um setor de investimentos. E, por outro lado, alguns gestores que fazem uma análise muito mais próxima das empresas, conhecendo as empresas em muito mais detalhes, fazendo uma análise fundamentalista, que a gente chama de bottom-up,
né, que olha de dentro das empresas para fazer uma composição de carteira, e é nessa classe que a Venture se encaixa, se enquadra. E, nesse sentido, a gente convida o João para falar um pouquinho sobre a Venture, em primeiro lugar, seu processo de investimento, como é que vocês trabalham, e daí a gente continua o nosso bate-papo. Maravilha, obrigado, Edu, obrigado, Eduardo, pela oportunidade de estar conversando com vocês, principalmente para o público de vocês, para os investidores, né, clientes de vocês. Agradecer essa oportunidade, essa honra de estar participando aí do número 1, né, programa número 1 aí, uns especialistas, né, que me dera, né, vamos ver se eu consigo, eu falo, justificar essa qualificação. Muito obrigado, inicialmente. Bom, você colocou um ponto, né, a gente, de alguma forma, tem realmente essa percepção do mercado, né, de olhar o investimento a partir das empresas, né. A gente faz uma analogia, né, até um pouco simples, exatamente para as pessoas entenderem, a diferença entre micro e macroeconomia, né. Eu falo, a gente sempre colocou isso nos nossos papos, né, que a gente não tem pretensão nenhuma de fazer análise macroeconômica. A gente analisa as empresas em cima das informações que a empresa nos presta, a gente tenta, de alguma forma, criar um cenário, né, e principalmente nos papos que a gente já teve, né, Eduardo, eu sempre coloquei isso para vocês, para ver se isso faz sentido, né, então, fazendo essa analogia, né, em termos, né, dessa diferença entre macro e micro, eu compararia, assim, a macroeconomia como se fosse uma estrada, tá, ela pode ser esburacada e pode ser uma autobahn, e a empresa seria um carro. Tá? E esse carro, de qualquer forma, ele tem que passar por qualquer estrada, né? Se a estrada for boa, se for ruim, ele tem que sobreviver a essa, vamos dizer assim, a esses desafios, né? Então, quando a gente olha para a empresa, principalmente as empresas que compõem a nossa carteira, a gente tenta identificar o valor que, de alguma forma, as qualifica para passar por qualquer situação. Então, algumas questões, né? A longevidade, né? A gente sempre conversou sobre isso, a longevidade, uma empresa com um longo histórico, né? Isso, de alguma forma, mostra que ela já passou por algumas situações, tanto de estradas menos esburacadas, como estradas mais esburacadas. O Brasil sempre foi uma estrada esburacada, né? Agora a gente tem expectativa de que se transforme numa autobahn, né? E a gente pode conversar sobre isso nessa live, né? Essa é uma das nossas expectativas. Claro que na autobahn é um pouco de otimismo exacerbado, apesar da gente acreditar que isso pode acontecer no futuro. Vamos ver, né? Mas seria Quem isso. sabe, né? Quem sabe. Pois é. Exercitar o otimismo nesse país aqui realmente é uma luta, né? Mas seria isso. Então, olhar as empresas e, com base nas informações e com as qualidades que essas empresas têm, a gente, de alguma forma, conseguir transitar por essa estrada chamada macroeconomia. Então, a gente entende que as empresas que compõem hoje a carteira do Fundo Venture, né, são, de alguma forma, vamos dizer assim, vacinadas e carimbadas aí para passar por essa estrada, seja ela qual for. Tá? E falando um pouquinho da Venture, a Venture é uma gestora que surgiu desde 2006, começamos com um clube de investimento, o Family and Friends, eu e Flávio Clemente, né, espero um dia trazê-lo aqui para o papo especialista, ele que é o verdadeiro especialista, eu sou só, eu falo o reflexo dele, da experiência, da inteligência. A gente começou em 2006, né, somos vamos dizer assim, não do mercado financeiro, nós da economia real. Resolvemos começar com isso. Em 2008, já nossa grande provação, realmente ali, vamos ver se vocês têm capacidade para continuar, né? Eu acho que conseguimos passar com louvor, e transformamos esse clube de investimentos em um fundo, né, em 2010. E em 2020 completamos 10 anos, né, com um currículo, a gente entende que após 10 anos é um currículo mínimo, né, de apresentar, né, já que a gente defende que a empresa tem que ter um histórico mínimo, né, a nossa gestora também tinha que apresentar um currículo mínimo, e a gente apresentou ao longo desses anos aí uma rentabilidade superior ao Ibovespa, sempre consistentemente superior ao Ibovespa, e nos últimos 5 anos a gente tem conseguido uma rentabilidade aí em cima da nossa meta, que a gente tem entendido na casa dos 20% a 25% ao ano. Então, acho que, que eu falei, é apresentável esse currículo, vamos dizer assim. Está sem som. Edu, você está no mudo, Deixa eu só fazer uma pergunta, então, aí. João, dentro do universo que vocês alocam,
Primeiro, qual é o universo que vocês observam, né, em termos de análise de papéis, e como é que vocês trabalham o tema de quantidade máxima ou mínima de papéis dentro da carteira do fundo? Legal. Bom, o universo de empresas é aquele. De alguma forma, a gente estabelece critérios, né, filtros, né? Primeiro, um filtro mais óbvio, que é um filtro de liquidez, né? A gente tem que ter ali, de alguma forma, um mínimo, né, de negociações, né? Não pode, a gente teoricamente não pode ter empresas que não tenham negociação diária, né? A gente estabeleceu ali um mínimo de R$200 mil, né? Que exatamente é o mínimo necessário para construir uma posição, né? Principalmente em longo prazo, né? Um nível de governança, eu acho que a gente tem que ter ali empresas que tenham um compromisso, né, com o que a gente está vendo aí com ESG, né, que é o que está na moda hoje, mas isso sempre esteve em voga da forma como a Venture investe, isso é importante, né, mais do que um protocolo, né, de conduta, né, você identificar como a empresa se insere dentro do seu contexto socioeconômico, né, como é que é o seu relacionamento com fornecedores, com colaboradores, com clientes, né? A gente percebe ali que a sustentabilidade do negócio, um grande valor, né, que é presente na longevidade, é isso, né? É uma empresa que é parceira dos seus fornecedores. A gente viu isso muito acontecer, principalmente nas empresas que compõem essa carteira, elas financiarem seus fornecedores. Os fornecedores estão apertados, né? A empresa, usa seu capital, ela tem a sua solidez, ela consegue captar barato, ela está ajudando a sua cadeia, porque ela percebe, que ela sabe que a cadeia dela precisa existir quando houver retomada, né? Então, essa percepção, né, de que ela faz parte de um ambiente econômico, né? E nessa pergunta que você me fez em relação à quantidade de ações, a gente entende o seguinte, né? Existe sempre a dicotomia, né? Concentrar ou diversificar, né? A gente entende, aí eu vou me tomar a liberdade de usar os ensinamentos do Benjamin Graham, né? Se você quer, de alguma forma, gerar riqueza, né, você tem que concentrar, não tem jeito, tem que assumir riscos. E na medida que você queira preservar o seu capital, aí você tem que diversificar um pouquinho. Então, você tem que ver em que momento da vida você está, né, para saber que se você precisa concentrar, né, principalmente eu acho que um jovem com 20, 30 anos, eu acho que ele tem que assumir riscos, né? Então, a concentração, principalmente no fundo de valor e principalmente com aplicações programadas, eu acho que vocês vão ensinar melhor do que eu, né, que essa seria, teoricamente, acho que uma estratégia interessante. Um fundo concentrado, mas com aplicações programadas. Eu acho que, inclusive, o Benjamin Graham tem vários estudos no ambiente americano, né, que é mais vamos dizer assim, previsível, e que isso funciona muito bem, né? É uma das coisas que a gente, de alguma forma, quer propagar, né, inclusive nesse ambiente aqui, nessa oportunidade, que, em contraposição aos investimentos e busca de rentabilidades aí estonteantes em meses, né? A gente tem que mostrar que a aplicação, né, é um investimento de longo prazo, né? Desconfie, né, de rendimentos muito, muito rápidos, né? Imagina aquela pessoa que tem algum caso clássico do cara vendendo bilhete da loteria na rua, né? Então, cuidado, né? A gente toma cuidado. Na vida nada é fácil, né? Então a gente precisa de persistência aí e principalmente aí coragem, né, para assumir esses riscos. João, quais são os parâmetros que você usa para te chamar a atenção, um nome qualquer, para você começar a analisá-lo e eventualmente incluí-lo na sua carteira? Bom, eu vou trazer alguns cases específicos que aconteceram conosco, principalmente, né, o nosso fundo, como eu falei, a gente se vende como um private equity de bolsa, né? O que é isso? Né? A gente já falou isso. Né? É o bom e velho investing com uma pegada diferente, com um vestidinho diferente, com um visual novo, né? Então, a realidade que a gente faz é identificar algumas situações que nos chamam a atenção. Por exemplo, no caso de home, que hoje é uma das maiores posições que a gente tem na carteira, né? A gente vinha identificando exatamente esse case há muito tempo. Ele já tinha feito parte da carteira em 2013. Né? A gente sabe que é uma empresa que tem ciclos, né? Um ciclo de negócio, então ela está em baixa, em alta. Né? Então, a gente tinha feito o desinvestimento, mas ela sempre esteve no nosso pipeline, ela sempre ficou no nosso banco de reserva, aguardando a hora certa para entrar. E a gente identificou, com a crise de 2015 e 2016, principalmente, que foi muito marcante, para a formação bruta de capital fixo, que é um indicador macroeconômico que ela está muito vinculada, né? Isso despencou e ela veio junto e ela fez um processo de downsize muito grande, né? Mas o que chamou a atenção da gente foi o seguinte, foi um programa de recompra em que o controlador comprou 5% do free float de uma vez só, a 1,88.
né? Então, isso nos chama atenção. E aí a gente tem uma frasezinha que diz o seguinte, né? Quando o dono da empresa, que conhece a empresa, está comprando a empresa, por que não comprar? Né? E quando o dono da empresa, que conhece a empresa, está vendendo, por que comprar? Né? Então, é um alerta que de alguma experiência, claro que tem as ofertas primárias, a gente não pode também generalizar, mas sempre atenção, sempre quando tem uma secundária, o sócio está botando dinheiro no bolso, fique esperto, né? Porque os negócios têm prazo de maturação também, então, muita atenção nessa hora. Então, um dos exemplos foi esse, né? Outro exemplo foi uma empresa também que a gente já teve na carteira, em que ela emitiu um CRA, né? E os ativos que davam garantia a esse CRA, que era da ordem de 230 milhões na época, né, eram ativos de terrenos, de fábricas desativadas, tá? E que vocês sabem que o banco não é bobo, né? Provavelmente isso valeria mais do que o CRA, né? Então, e eram 3 imóveis de uma centena deles, centena não digo, mas de vários imóveis que a empresa tinha no ativo, e só esse CRA valia mais que a empresa inteira. Então, houve um descompasso ali. Então, a gente procura estar atrás das assimetrias, né? A gente poderia ser comparado como um garimpeiro, né? Eu sei que não é tão sofisticado, né? Mas é isso. Nós estamos ali atrás de buscar distorções e assimetrias, né? Sempre naquele conceito de valor e preço, né? Lembrando que preço é aquilo que você paga, né? Que é aquilo que pisca na sua tela, mas o valor é aquilo que você leva. Então, muita atenção nisso, são conceitos que precisam ser trabalhados e muito bem entendidos, né? Então, às vezes as pessoas estão comprando Petrobras a 20, você pode estar levando, ela pode estar muito barata, pode estar no preço, pode estar muito cara, né, em relação ao seu valor, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem colocada. Então, o que eu falo, nós estamos atrás de empresas que gerem valor, através dos seus produtos e serviços no longo prazo, né? E a gente tenta lastrear o investimento hoje a este valor, tá? Então, nós tentamos lastrear a poupança que é investida conosco na compra de empresas que gerarão valor no médio e longo prazo, tá? Por isso que a gente é classificado como um fundo de valor e de longo prazo, tá? Porque a gente entra na empresa, tenta identificar esses processos todos, né? Conversa com o diretor de engenharia, de produção, procuramos empresas que tenham investimentos, né, proporcionais à sua receita líquida em pesquisa e desenvolvimento acima de 2%, 3%, 4%, né? Se você for ver, são poucas as empresas que fazem isso, e este é o grande segredo para elas se manterem na liderança, né? Empresas que investem constantemente em melhorias de processos, de produtos, né? Essas provavelmente se manterão na liderança por mais tempo. Então, esses são os diferenciais, além daquilo que eu comentei, da longevidade, né? Eu acho que um ambiente hostil econômico como o Brasil, você sobreviver 50, 90, 100 anos, realmente é um feito. É um desafio, sem dúvida. E quais outros nomes você tem olhado e tem, na sua opinião, uma boa perspectiva, uma excelente perspectiva de valor aí para hoje tá compondo sua carteira? Vocês querem falar nomes específicos ou áreas? Como eu disse, né, da forma como a gente se propõe a estudar as empresas, a gente conseguiu algumas informações que, de alguma forma, criaram um panorama, né? A gente, analisando cada uma das empresas, tanto Home, quanto Tupi, quanto Marco Polo, Metal Leve, o que a gente está identificando? Vocês viram que tem vamos dizer, um pano de fundo comum, que é a parte da indústria. Nós somos um fundo muito, vamos dizer assim, focado em indústria, em processo. A gente entende que, de alguma forma, né, a riqueza, tudo bem que tem falado muito na questão do conhecimento, que é o conhecimento que gera efetivamente a riqueza, mas a gente entende que ainda o hardware é muito importante, apesar do software hoje em dia estar preponderante. Não existe software sem o hardware, então, de alguma forma, a gente tenta entender quais as empresas que se preponderantes na questão do hardware. E essa, né, estamos falando de Metal Leve, de Home, né, de Tupi, né, elas produzem, né, são bens de capital, como a gente diz, e de alguma forma, pela análise de cada uma, a gente chegou a um panorama, que eu acho que eu gostaria de levar para vocês, né? A gente estava comentando de uma live da Home recente, em que ele trabalha muito em cima dos indicadores macroeconômicos, mostrando o seguinte: com esses indicadores macroeconômicos, nós temos aí uma condição muito favorável para investimento, tá?
né? E isso atinge de forma positiva todas essas empresas. Tá? Então, a gente está falando, né, um câmbio industrializante, né? Ele usou esse termo, achei muito curioso, muito interessante, né? Essa é uma coisa que a gente pode trabalhar nesse sentido, né? Uma taxa de juros que de alguma forma estimula o investimento no longo prazo, né? Uma inflação relativamente controlada e linhas de crédito abertas, isso de alguma forma está dando um panorama, né? Está dando um ambiente perfeito porque a gente está chamando de um processo de reindustrialização ou renascimento da indústria. O Eduardo bem sabe que antes do Plano Real, né, o tamanho da relevância da indústria no PIB nacional era muito maior do que hoje. Tá? E o que a gente entende, e aí você pode me ajudar, Eduardo, que com o advento do Plano Real, né, que foi eficaz e foi cirúrgico para resolver o problema da inflação, ele é uma obra inacabada. Ele não tratou da questão fiscal. Nós sempre, ao longo desses anos todos, até os dias de hoje, nunca tratamos efetivamente a questão fiscal. Nós sempre tivemos esse desequilíbrio que gerou, por consequência e sintoma, né, dessa doença, né, uma taxa de juros acima do necessário e, por consequência, né, pela nossa solvibilidade, atraiu um capital especulativo que acabou desajustando o nosso câmbio. E isso tudo desajustou a nossa economia, principalmente prejudicando a nossa indústria, né, que teve que, como consequência, ir buscar, né, junto ao governo federal, subsídios, boquinhas, né, e que na medida em que você tem uma equipe econômica que tem essa preocupação da austeridade, você já vê o resultado do mercado em diminuir as taxas de juros e, por consequência, uma saída aí do capital especulativo indo para outras áreas, como Turquia, Líbano e tudo mais, né, e, de alguma forma, ajustando essa taxa de câmbio, uma taxa de câmbio mais competitiva ou, como a Romy falou, industrializante. Então, a gente entende que com este panorama existe uma possibilidade muito grande dessas empresas prosperarem, né? A gente conversa com elas estão assim com otimismo contido. Pô, se ficar nessa fase aqui, a gente arrebenta. Mas a gente não vai falar nada ainda, porque ainda está muito cedo. Que bom que tenho essa perspectiva, né? Fico contente de ver setores importantes da economia otimistas, porque temos outros problemas, particularmente aí olhando para o macro fiscal, que vai continuar sendo uma incógnita grande por um bom tempo. Você fez referência aí ao Plano Real, quer dizer, o Plano Real de fato foi uma marca fundamental para o Brasil, quer dizer, quem viveu os anos 80 e 90 até julho de 94, com inflação aí em 89, por exemplo, a 3,5% ao dia, olhar hoje a 2% ao ano é uma diferença significativa. Mas, de fato, o Plano Real, eu concordo, inacabado, e na época eu conversava bastante com o Banco Central e se sabia que o plano tinha problemas e que estava causando distorções que precisariam ser corrigidas ao longo do tempo. Por exemplo, o câmbio foi uma distorção grande que só foi corrigida em 99, quando se permitiu que ele flutuasse de fato, né? Ele era flutuante, mas muito preso, né, pelo próprio Banco Central, perto da paridade. Então, se falava aí 1,20, enfim, bons tempos. Mas bons tempos depende para quem, né? Exatamente. Anyway. E daí, em 99, com a mudança, o segundo governo do FHC, e com Armínio Fraga assumindo o Banco Central, essa postura mudou e o câmbio foi corrigido. Foi criado o sistema de metas de inflação, que o Banco Central começou a administrar a política monetária com o processo de metas de inflação, que está aí até hoje. O Banco Central ainda trabalha com metas de inflação, quer dizer, é um processo que já dura aí pouco mais de 20 anos, e outras distorções foram sendo corrigidas ao longo do tempo, mas eu concordo com você, o fiscal nunca foi cuidado com o nível de cuidado que ele merece. E agora, com pandemia, em cima de uma questão fiscal que já existia, que dívida PIB aí em 70%, 72% já era uma preocupação muito grande, hoje perto de 95%, talvez 100% a gente chega aí no final do ano, vira uma preocupação muito grande em termos de sustentabilidade do Estado
efetivamente. Quer dizer, o Brasil vai conseguir cumprir com suas obrigações, vai continuar honrando a dívida. Uma outra coisa é a eventual volta de inflação. Enquanto a taxa de juros continuar a 2% ao ano, 2,5%, 3%, ele consegue cumprir. Se eventualmente ele precisar elevar esse nível de taxas por um processo qualquer que se reflita com volta de inflação, assim que houver vacina e a pandemia ceder, existe um risco grave de o Brasil não conseguir realmente honrar os compromissos e, pior, não disponibilizar recursos para os investimentos que estão muito ainda aquém do que precisariam ser para transformar essa estrada que você mencionou em algo mais próximo de uma autobahn, se não uma autobahn efetivamente, né? Mas como você vê hoje, João, nessa situação, outras áreas, e você comentou sobre as suas teses hoje, com bastante indústria de base aí, como você vê os outros setores, por exemplo, o agronegócio hoje, com que olhos você está vendo? Tem alguma coisa que chame a atenção e que você eventualmente considere como uma alocação merecedora de ser alocado aí no seu fundo? Com certeza. E só um parênteses, só complementando, desculpa, João, além do agronegócio, né, entrando já no tema de commodities em geral, vocês não são, obviamente, analistas e especialistas no tema de commodities, mas empresas que atuam não só no agro, com commodity agrícola, mas também questão de Vale, com minério de ferro, Petrobras e assim por diante. Não, maravilha, né? Essa questão aí das commodities foi bem lembrado. A gente, de alguma forma, como você bem falou, a gente não é especialista no tema, mas a gente entende que as empresas de commodities têm como um diferencial, né, principalmente aquelas que merecem ser investidas, o seu custo de produção, né? A gente sabe que o grande segredo de uma empresa de commodities é isso, é o controle de custo de produção. E hoje Vale, né, tem um custo de produção aí entre os mais baixos do mundo, de um dos melhores minérios com a melhor qualidade, né? A gente vê um preço de alguma forma aí na casa dos 14, 15 dólares, né? E o preço atual na casa dos 130, né? Então, a gente vê aí que realmente hoje é um bom negócio ser sócio de uma mineradora. A gente encara também o setor de commodities como uma proteção. A gente tem visto aí, principalmente aí, relatórios de grandes casas de análise, sugerindo, né, que com esse fluxo de investimentos aí, que foram colocados principalmente pelos bancos centrais, né, isso gerou uma liquidez extrema, né, e de alguma forma a possibilidade aí da volta de uma possível inflação. E de alguma forma, né, os sintomas disso, a gente acho que já conversou sobre isso também, é esse repique aí no preço do ouro e principalmente das commodities metálicas. Então, de alguma forma, uma exposição em empresa de commodities, você estaria com um duplo hedge, um hedge de proteção cambial, né, em moeda relativamente forte, né, que está se desvalorizando aí, principalmente aí a questão do dólar em relação à cesta de moedas, e principalmente em relação a essa variação, né, então as commodities de alguma forma são uma proteção, são um hedge de proteção. Em relação à tua pergunta, Eduardo, né, a gente olha com muito bons olhos o setor de agronegócio, só que como a gente sempre diz, né, a gente está analisando sempre riscos de negócio, né? E no setor agro, você tem um outro risco associado, que é o risco clima, né? Então, de alguma forma, a gente prefere sempre olhar, né? A gente vê com muito bons olhos tudo que acontece no agro, realmente é o agro que carrega o Brasil nas costas hoje, mas a gente prefere, vamos dizer assim, investir nas derivadas, né? Nas empresas que, de alguma forma, fornecem, né, para o setor agro. Então, como eu falei, a Tupi está nesse setor, né? Ela fornece os motores, né, para as máquinas, a própria Home, né, para a fabricação de peças. Então, a gente está no setor de agro, não diretamente, mas indiretamente investindo nessas empresas. Então, se você for ver em cada vetor, né, de investimento que será, vamos dizer assim, que será investido no Brasil, você vai ver que essas empresas estarão presentes, né? A gente falou, vocês não têm investimento em saneamento, você não tem nenhuma empresa de saneamento na carteira. Eu falei assim, a gente não tem empresa de saneamento. E a gente até achou estranho, né, o grande boom, né, quando saiu a aprovação da lei de saneamento, Sanepar, Copasa e Sabesp subiram assim estonteantemente. E a gente parou para pensar e falou o seguinte,
antes de começar a cobrar pela água e pelo esgoto, vão ter que fazer os investimentos, né? Vão ter que comprar máquinas, né? Vão ter que fazer os buracos para assentar os tubos, né? Então, quem é que vai se beneficiar primeiro desse investimento, né? Então, a gente sempre brinca, né? Na corrida do ouro, né? Talvez, né, o vendedor de picaretas tenha ganho mais dinheiro de quem explorou o ouro, né? Então, a gente, de alguma forma, tenta identificar, né, as derivadas, né, dos grandes vetores de crescimento, né? Então, o óleo e gás, a gente também está atento, né? Estamos olhando aí para o setor de eólico, que a gente vê aí também com uma perspectiva muito positiva, né? Empresas já fazendo IPO aí também em relação a isso, né? Então, a gente acaba aplicando nas derivadas. E aí, a gente acaba chegando também no e-commerce. Pô, vocês não investem no e-commerce? A gente acaba investindo no e-commerce através de empresas também derivadas. A gente confessa que começa a olhar a questão dos galpões logísticos, né? Que eu acho que, de alguma forma, devem se beneficiar bastante desse aumento do e-commerce. Se você pega um resultado aí dessas grandes empresas de e-commerce, você vê que nas margens, né, o que sobra para o acionista é muito pequenininho, né? E o grande gasto, né, com logística, receitas realmente estonteantes, né, um grande gasto. Falei, vamos olhar aqui que eles estão gastando bastante. Será que tem alguma empresa aqui que está se beneficiando desse naco aqui bom? Né? Então, antes, né, de ficar apostando no futuro, eu quero, de alguma forma, será que dá para se apropriar dessa riqueza no momento, agora? Né? Então, eu acho que é uma forma interessante. Então, de alguma forma, acabei passando aí um panorama de como a gente forma e analisa, né, as empresas. Né? Então, a gente procura identificar esses movimentos do mercado, né, que às vezes, normalmente, às vezes beiram a irracionalidade, né? Então, a gente tenta entender aí de forma mais pé no chão, vamos dizer assim, né? A gente tem uma visão ainda um pouco hard da coisa, né? A gente entende que a riqueza é criada na agricultura, na indústria, no processamento. Claro que eu falei que existe o conhecimento, né? A gente está vendo tudo que conhecimento, o software, a inteligência está fazendo para aumento de produtividade, né? Na agricultura e na indústria, falando aí de agricultura de precisão, né? Que você controla através do satélite o nível de clorofila, né? Pelo tom de verde da foto, você bota ali pontualmente mais fertilizante naquele ponto para melhorar a produtividade. A indústria 4.0, né, que você vai produzir praticamente no escuro, que tudo robotizado, né? Mas o que eu falo, talvez as opcionalidades que o mercado estejam buscando estejam nas próprias empresas que já existem com melhora de processo. Né? Vocês imaginam, numa Marco Polo, que é uma empresa que a gente investe, que tinha um processo artesanal de construção de ônibus, hoje tem uma linha de produção, e, pô, você imagina você robotizar isso, como é que o nível de produção vai subir, né? Você produzir um ônibus, sei lá, por semana, agora você produz o ônibus de um dia, daqui a pouco você produz o ônibus em horas, né? Quanto isso reflete em termos de produtividade, né? Então, eu acho que a gente está atrás disso, das opcionalidades dentro dos processos que a gente conhece. Bem legal, faz muito sentido, muito interessante o processo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta do outro lado. Quando você tem uma tese numa empresa e decide fazer o investimento, o que te faz desistir desse investimento? O que é o seu primeiro sinal amarelo para você desinvestir numa empresa em que você, enfim, fez todo o trabalho, claro, fez toda a análise, parecia interessante, mas que eventualmente te leva a desistir da tese e desinvestir? Eu vou me utilizar também dos ensinamentos do Warren Buffett, né? Quando a gente decide investir, depois de uma análise, né, a gente pode fazer um comparativo com um namoro, né? Você vai estudando a empresa, vai vendo se ela tem os atributos necessários para você casar com ela, né? Isso é um trabalho, né, de análise constante. Aí você decide casar com ela, né, com a empresa, de alguma forma, é um jeito de investir, né, de olhando para o longo prazo, né, e na realidade é o seguinte, eu falo assim, a empresa ela é composta por marca, por ativos, mas o que eu diria é que a alma da empresa são as pessoas que lá estão, e principalmente aquelas que dirigem a empresa, né, então você tem que analisar de forma permanente e consistente o nível de coerência, né, que esse management tem, e às vezes ele muda no longo do processo, ao longo de 5, 10, 15 anos, né,
o management, quem dirige a empresa, pode mudar. E se a gente perceber ali que tem um gap de coerência, né, principalmente daquilo que se propõe e se compromete, né, aquilo ali acontece ali uma diferença e não há uma explicação plausível, que a gente sabe perfeitamente, né, que as previsões, né, são para não ser acertadas, então, de alguma forma, é ali, né, porque sempre com a margem de erro, mas na realidade, o que define o investimento é a questão da confiança, né, então, confiança principalmente no management, a gente entende que ali é que se define principalmente a permanência, né, então, este foi um caso prático, né, do investimento que nós fizemos, né, houve uma perda de confiança, né, a gente perguntou o porquê de uma queda de receita tão expressiva, da ordem de 30%, não houve uma explicação consistente, né, e a gente falou, olha, sorry, obrigado, tchau e benção. Né, da mesma forma, né, a gente teve um investimento recente, né, que era em Banco do Brasil, né, a gente imaginava que existia ali um trigger, que era a possibilidade de privatização do banco, né, foi colocada uma peça fundamental para isso, né, que é o Novais. Na medida que ele sai, né, eu acho que isso ficou em stand-by ou suspenso. Logo, saímos juntos. Então, esse é um dos complicômetros, né, de investir e ter o sócio como Estado. Né, ele é imprevisível, né, então, e ele muda a cada 4 anos. Né, então, este é um grande problema. Né, então, ele não é um sócio confiável. Então, a gente procura evitar. Tá? Faz sentido. Eu acho que o Estado não é um sócio, em princípio, confiável, melhor, é confiável em pouquíssimos lugares do mundo, né? E aqui, enfim, tem todas as instabilidades aí que, ao longo dos anos, a gente se acostumou a conviver, mas traz um nível de volatilidade adicional para os nossos investimentos que a gente tem que necessariamente levar em conta, né? E, enfim, tem impactos aí no mercado como um todo, mesmo esse movimento que você mencionou, de mudança de perspectiva aí com relação ao Banco do Brasil, afeta o mercado como um todo, né? Eventualmente o Banco do Brasil, como mais uma instituição com uma mega penetração aí no país todo, se privatizado, mudaria um pouquinho o jogo aí e postura dos 3 maiores bancos que hoje dominam o mercado privado, além de Caixa e Banco do Brasil, né? O Bradesco e Santander. Então, com esse movimento também, né, dos serviços financeiros, né, e com a rapidez com que isso está acontecendo, né, você vê vários bancos digitais sendo abertos, várias empresas que lidam com a questão financeira querendo abrir suas contas digitais. Né, se o Banco do Brasil, né, essa estrutura jurássica que depende de licitações para se mover, de concursos públicos, de PDV para se mexer, né, se não tomar cuidado, em 2 tempos e muito rápido, some, né, virar pó, virar zero, né, não vale nada. Né, acho que foi o Bill Gates que falou isso, os serviços financeiros são muito importantes, os bancos não. E a tecnologia hoje está dando um bypass significativo em muitas das áreas onde o mercado financeiro obtinha suas receitas. Sim. Ao mesmo tempo que tem muita gente tentando fazer a mesma coisa. Eu estava ouvindo ou lendo a respeito de todas as fintechs aí falando sobre inovações de meios de pagamento. Mas eu acho que tem um limite até onde você pode ser criativo na maneira como você faz uma transferência de dinheiro de um canto para o outro. E agora com o Pix do Banco Central, imagino que isso vai ganhar, sem dúvida, uma dinâmica aí maior, melhor, num mercado que já tem isso como muito eficiente. Isso é um dos poucos subprodutos positivos daí do processo de hiperinflação, fez com que o Brasil desenvolvesse os seus meios de pagamento de uma maneira muito mais rápida do que é feito até hoje no exterior. Né? Porque com a inflação, o nível que estava, você não podia perder horas, de repente, com transferência de dinheiro. E ao passo que lá fora, ainda hoje, a transferência
até existe em mesmo dia, mas é raro, né? Coisa demora. Então, isso deve evoluir no sentido de acontecer até por fora de bancos. Essa é um pouco da proposta aí do Banco Central, né? Está tirando, mas tem essa visão, sim. Quer dizer, os serviços financeiros são importantes, mas não precisa necessariamente ter um banco ali no meio, né? Exatamente. Outro fenômeno interessante, inclusive, isso a gente vem estudando, é um processo também, isso eu acho que vem sendo catalisado, principalmente agora da pandemia, da desintermediação, né? Todos aqueles processos em que você via aquela ação de gente penduricalho ali no meio do processo, né? Eu acho que esse pessoal vai sair fora. Então, isso é diminuição de custo. E aí, isso é uma das explicações para a inflação não ter chegado, né? Então, porque muita gente que fazia parte do processo, por exemplo, você vê agente de viagem, corretor de imóveis, né? São pessoas que viviam ali ligando pontos, né? E com a tecnologia, teoricamente, você não precisa mais disso, né? Você faz ali direto. E o que está caindo a ficha, principalmente em relação ao e-commerce, né? E você vê esse movimento muito importante das indústrias vendendo diretamente para o consumidor. Né? Você está vendo aí um aplicativo chamado Zé Delivery, da Ambev, que nos chamou muita atenção. Tá? Você pega e você compra a sua cerveja gelada, né, pelo mesmo preço do supermercado, e ainda tem promoção no aplicativo, ele te entrega em casa. Entendeu? É a Ambev, né, se aproveitando dos hubs, né, dos bares mais próximos, então ele te geolocaliza pelo teu celular. Né? Então, esse é um fenômeno que eu acho que a gente vai conseguir cada vez ver mais presente, né? O processo de desintermediação, né? A indústria tentando vender diretamente, né? Ela vai te analisar, e principalmente aí pela internet das coisas, né? Ela vai saber, através de um sensor na tua casa, que você consome, sei lá, tantos quilos de café da marca tal, né? Na medida que você vai consumindo aquilo ali, já vai sendo mandado para a indústria, para começar a produzir. Então, você vai ter uma espécie de produção em real time que vai deixar de ter necessidade de grandes quantidades de estoques, que isso vai baratear brutalmente, né, a produção e a venda em si. Né? A gente está vendo aí numa das empresas que a gente tem na carteira esse processo acontecendo, que é a Profarma, né, em que as farmácias que estão sendo abertas pela Demil não precisarão de estoques, porque elas já estão ligadas à holding, que é a distribuidora. E ela provavelmente vai fazer o pedido, né, às 8 horas da noite, e às 5 da manhã já está recebendo. Por quê? Porque está em real time lá na farmácia, que pelo código de barra saiu e precisa repor. Então, não tem mais investimento em capital de giro em estoque. Isso melhora a produtividade brutalmente, você pode reduzir preço. Então, eu acho que um dos efeitos, pode ser uma explicação, um dos efeitos aí da inflação permanentemente baixa, né, em função aí do uso da tecnologia. Né, e de um outro conceito, né, essa da desintermediação, né, e de um conceito novo também que eu andei lendo no livro, chamado de prosumidor, né, o consumidor produzindo a sua própria necessidade. Né, então, as impressoras 3D estão aí para dizer 3D. E daqui a pouco você vai estar produzindo a sua roupa, produzindo, sei lá, alguma coisa que você precisa em casa, né? Então, isso são conceitos novos, né? Inclusive, aí, de alguma forma, vamos dizer assim, repensando aí toda a Revolução Industrial que a gente, esses conceitos todos da Revolução Industrial que a gente nos trouxeram até hoje, né? Esse modelo que hoje está vigendo, né? Então, acho que são coisas para a gente pensar e que está sempre em pauta nas nossas discussões na Venture, para a gente tentar identificar para onde está indo o mundo e qual que será o veículo, né, barra empresa, né, que se beneficiará desses movimentos. Precisamos estar atentos, né? Então, eu acho que é esse um dos grandes pontos. E aí a gente vê... Desculpa, Edu. Fala, Edu. O Rogério entrou aqui e falou que queria fazer uma pergunta, mas ainda não mandou. Daqui a pouco ele manda, então. E aí, quer dizer, a gente está aqui com o João, falando há 40 minutos, compreendendo todo o tema do que está por trás de uma avaliação de uma empresa, né? Ou de uma carteira. Eu reforço que realmente, como a gente estava vendo até no Twitter do João, é uma aula de graça ao vivo, né? Não é simples, não é trivial.
Eu já ouvi pessoas dizendo, não, eu vou juntar uma graninha aqui e vou jogar na Bolsa. Pessoal, na Bolsa não se joga, na Bolsa se investe, né? Aqui o Rogério mandou a pergunta aqui, ó. Vocês acreditam que o mercado de ações esteja relativamente precificado, esperando isso passar para uma retomada barra crescimento? Ou seja, se já, na minha compreensão aqui, se realmente já precificou um crescimento e uma retomada da economia? Ou se você ainda vê espaço aí, João? Olha, isso aí é o que eu falo, a gente não tem a pretensão de fazer análise macro, isso para a gente é uma casca de banana, fazer previsão é pedir para errar. O que eu posso dizer é o seguinte, da análise da nossa carteira, nós estamos identificando que as empresas que estão na nossa carteira hoje estão quase no mesmo nível de produção da pandemia, só que com 30% a 40% de desconto em relação ao preço antes da pandemia. Então, é isso que eu posso dizer em relação à nossa carteira. Analisando a nossa carteira, a gente entende que tem uma possibilidade de ganho muito interessante. Na medida que o mercado perceba, né, que o nível de rentabilidade das empresas que compõem a nossa carteira hoje tenha sido retomado, às vezes tem um delay, né, de percepção, né, a gente entende aí que temos um upside muito grande na nossa carteira. Agora da Bolsa, normalmente a gente é descorrelacionado. Então, uma dica que eu olharia para responder um pouco, para não ficar essa pergunta no ar, é o seguinte, tenta olhar o Ibovespa em dólar. Tá? Eu acho que é uma dica, né, de como principalmente o gringo, né, olha o Brasil, né, e principalmente acho que uma forma interessante de você analisar o seu patrimônio é dolarizando o seu patrimônio para você ter um comparativo em relação ao mundo, né? Eu acho que é sempre interessante você ver quanto você tem em dólar, né? Provavelmente nessa desvalorização, nós ficamos todos mais pobres se não tivermos, vamos dizer assim, nosso patrimônio lastrado em dólar, e você vai ver que em dólar nossa bolsa ainda está muito descontada, tá? Por conta da cotação atual. Então, fazendo esse mix, né, de aposta no dólar e Bovespa, né, eu acho que existe um gap aí, uma possível valorização para voltar no mesmo nível que estávamos. Se eu não me engano, é da ordem de 25% a 30%. Me corrijam se eu estiver errado. Né, em relação... Então, por esse aspecto, eu apostaria que, mantida a condição de temperatura e pressão do dólar no atual nível, o Bovespa poderia subir para voltar ao mesmo preço de referência, né, antes da pandemia, aí na casa aí dos 120, 130 mil pontos. Seria isso? Sim. Rogério, relativamente estaremos no mesmo lugar. Relativamente estaria no mesmo lugar. Sim. O Rogério, João, ele é meu vizinho, mas se fizer hoje a dolarização de carteira com dólar a 5,61, eu vou chegar em casa e só vou ouvir o choro da sala na casa dele. Então é melhor não fazer hoje. Valorização. Eu tenho uma preocupação muito grande, bom, temos todos, né, com a situação em que nós vamos nos encontrar ao final das quarentenas e da pandemia, em última instância, com chegada de vacina. Tem alguma coisa que você olhe com mais carinho, olhando para esse cenário? Provavelmente para o ano que vem, né, João? Porque esse ano, basicamente, mesmo havendo vacina, não vai ter tempo para se produzir, para se vacinar em massa. A gente está olhando para 2021, né? E nessa perspectiva aí, tem alguma coisa que te chama atenção hoje, que você presta mais atenção quando você está montando carteira ou fazendo suas escolhas? Eu acho o seguinte, né? A pandemia mostrou que, de alguma forma, é uma espécie de backtest, né, em cima da nossa carteira, né? Então, a consistência. Então, eu posso dizer para você o seguinte, a gente não perdeu o sono com o que estava acontecendo exatamente pela resiliência, né, das companhias que compunham a nossa carteira. A gente teve como processo ligar para todas elas, ver como é que estava a questão de liquidez, né? Então, todas elas fizeram um processo aí de ajuste, né, de liquidez, exatamente naquela perspectiva, na hora mais, vamos dizer assim, aguda da crise, de ficar com a empresa hibernando pelo menos aí uns 6 meses a um ano, tá? O que a gente viu, conversando com eles, é que eu falo, a gente tem uma perspectiva muito própria da análise da visão deles, né?
é que um ano de 2020 pode ser considerado um ano com 8 meses. Então, o nível de produção de janeiro e fevereiro está se retomando literalmente em V, né? E você tem que entender o ano com 4 meses a menos. Tá? Então, a gente está vendo isso. Tá? É interessante eu te responder dessa forma, porque realmente a visão que a gente tem da empresa, de quem trabalha, quem está ali na linha de frente, né, principalmente nessas áreas, né, industriais, eu não posso dizer em relação a serviço, que realmente ali foi um desastre. Né? Então, eu cheguei a ver, en passant, o resultado de Time for Fun queda de 100% na receita. Né? Então, é brutal a situação. Né? Quem é que vai assistir em show aglomerado? Acho que só os chineses lá em Wuhan. Né? Então, fica difícil. Né? E restaurantes, cinemas, né? A gente vê uma retomada muito, muito lenta. Né? Mas dessas empresas que, de alguma forma, estão muito ligadas a investimento, né? E tudo que a gente está falando, né? Nessa condição muito favorável, a gente vê de forma muito positiva que pode vir a acontecer. Tá? Mantidas as condições de temperatura e pressão. Tá? Então, me perdoe, Eduardo, mas olhando para as empresas da nossa carteira, a gente vê aí um céu de brigadeiro, né? Lembrando sempre, vamos dizer assim, o disclaimer, mantidas as condições de temperatura e pressão. E aquilo que você falou, né? Compactuo com você, da tua preocupação, mas é aquilo, se você olhar para a história, e você já é mais experiente do que eu, você sabe que o Brasil tem vocação de andar na beira do precipício, mas ele não pula. A gente nunca sabe quando ele pode mudar de ideia, né? E de repente chegar um pouco perto demais. Né? Exatamente. Verdade, a gente já passou muito perto da beira do precipício várias vezes. Enfim, bom, ficar descrevendo histórias aqui, né? Fato é que a gente ainda não caiu do precipício e estávamos construindo alguma coisa mais sólida em cima da qual a gente poderia se alavancar e chegar mais perto do país do futuro, que a gente acabou nunca chegando, né? Eu acho que isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. O futuro é agora, né? A gente tem que fazer o que a gente pode fazer de melhor agora, né? Então, eu acho que olhar para essas empresas realmente é estimulante. Né, eu recomendo, né, uma live que a gente fez com a Roma, a gente estava até comentando antes da gente fazer essa live atual, vale a pena olhar o que a empresa está fazendo. Né, uma empresa com 90 anos de história, o que ela está fazendo agora, nesse instante. Né, então, ela está fazendo o futuro dela agora. Né, então, eu acho que a gente tem que sair desses chavões, isso é uma armadilha, né, esse pensamento. Né, isso que sempre falando país do futuro, e a gente fica se desanimando porque esse futuro nunca chega. Né? Então, eu acho que vamos trabalhar agora, e eu acho que agora a gente está fazendo uma live muito bacana, muito feliz de estar participando disso aqui, e eu acho que cumprimos aí o objetivo, né, Edu e Eduardo? João, só vou fazer uma pergunta aqui que querem derrubar o Edu Oliveira. Edu, dólar, né? Todo mundo pergunta sobre. Eu vou deixar para você responder, no chefe de investimentos da Logos. Você sabe que tem uma piada que diz, sabe por que todo economista é careca? Quando você pergunta do dólar, o que ela fala assim, ó, putz. Arranca o cabelo. Errei de novo. Bom, eu sou meio careca, mas eu sou engenheiro, então eu não tenho tem waiver. Mas eu gosto de, toda vez que me falam nisso e pedem opinião de dólar, eu me lembro sempre do professor Pastore, que foi com quem eu trabalhei em várias casas aí no passado, e ele me falava, Eduardo, você sabe por que existe o mercado de câmbio? Não, Pastore, não sei. Ele falou assim, ele foi criado exclusivamente para reduzir, para baixar a autoestima dos economistas, para acabar com o ego de todo economista, porque a gente erra sempre. Mas, enfim, isso posto, né, ou seja, ninguém está aqui para adivinhar quanto vai ser o dólar, o nível de estresse hoje que o Brasil está submetido pelos vários fatores aí, fiscais, particularmente, e decisões políticas, né, ele já está, de fato, num nível estressado. Né? Não vejo a curto prazo a coisa se deteriorando muito mais, pelo contrário.
Acho que é daí para a coisa ficar um pouco mais conservadora, para o real ter uma possibilidade de apreciação um pouco maior aí no curto, médio prazo. Mas volatilidade está aí, está presente, a volatilidade histórica da maioria dos mercados está num nível muito acima das médias históricas que a gente viveu e observou, e, consequentemente, fazer previsão do que vai acontecer semana que vem é impossível. Não dá. O Bank of America ontem deu call de entrada em real. Aí o Bolsonaro abriu a boca hoje e o dólar disparou. Né? O Bolsonaro está operando o dólar. O Bolsonaro deve estar operando o dólar. Comprado em dólar, pronto. Rogério, eu só vou, porque a gente está batendo aqui o horário também, queria, obviamente, agradecer a presença virtual de todos, mas você fez uma pergunta se você tem que entrar com opções para se proteger de uma potencial alta do dólar. Cara, você fez uma pergunta já razoável. A opção normalmente é feita para se defender, não para ficar especulando e fazendo coisa aí que não se trabalha com profundidade. Se você tiver alguma dívida em dólar, a gente pode conversar depois, pessoalmente, sobre como você pode trabalhar esse hedge de fato. Se não tiver nesse momento, aí a gente acha que não faz muito sentido, até mesmo com base no que o Edu acabou de falar, de que a gente vê já muito estresse no câmbio e que, de fato, a nossa visão é de que, pelo menos aqui num prazo mais... num horizonte não tão claro ainda, mas num horizonte de médio prazo, a gente vê o dólar na faixa de 5,40, 5,20. Exatamente. Bom, a gente está batendo o horário aqui. Em primeiro lugar, queria agradecer, João, sua participação. Super interessante ouvir mais sobre as suas visões, ideias. Sempre é um prazer conversar com você. E agradecer a todos que participaram, nos deram atenção aí nessa tarde. E essa que foi a primeira, esse papo com especialistas. Grande honra. A Logos pretende fazer agora com uma frequência mais assídua. Então, semana que vem já teremos uma próxima e, claro, convidamos a todos aí para continuar participando. João, muito obrigado, de verdade. Obrigado, João. Obrigado a vocês. Valeu. Valeu, tchau, Mas obrigado a todos.